Bom, e dando continuidade aos meus estudos, vou falar sobre o cangaço novamente. E eu tenho sempre dado razão ao Rico Inglês, que tem o seu canal no YouTube, que é o Contraditório. Aconselho vocês se inscreverem no canal dele, porque é um canal onde ele estuda e analisa, ele é sociólogo, e então ele vai estudar, analisar à luz da sociologia e outras ciências também, que também podemos compreender através do direito, né, da criminologia e assim por diante. Bom, então ele tem dito o seguinte, que a história do cangaço, ela parte de um fato, realmente o fato é real, segundo Durkheim, e ele vai falar o quanto as pessoas se distanciam do fato histórico, da história, do verdadeiro, do virgulino, que depois vai tornar-se Lampião, o rei do cangaço. E ele diz que as pessoas estão realmente colocando a história para o lado marxista. Na realidade, tem sido muito rentável para muita gente que conta a história, que é história, né? Fugindo ao fato. O fato é história. Mas tem muita gente que escreve, que vende matéria e livros fugindo do fato, né? E principalmente a Vera, a neta, né? Digamos, suposta neta, né? Que ela nem a certeza absoluta que ela é filha, aliás, neta da vamos falar direitinho uma coisa aqui. A própria Vera, que é neta da suposta filha do Virgulino com a Maria de Ideia, que ela diz Lampião e Maria Bonita, ela não usa o nome Virgulino nem Maria de Ideia. Ela também nunca comprovou, fato que também eu vou aqui ressaltar o seguinte, que se a Expedita saiu da casa do senhor Mamed e da dona Aurora e foi, por ordem judicial, era para ser criada pelos avós, né? Porque os pais já não existiam mais, a própria dona Deia e o José de Filipe não quiseram ficar com a Expedita, né? Quem poderia registrar essa criança, gente, seria exatamente a dona Maria de Ideia, né? A mãe da Maria, né? Mas ela não quis. Maria Gomes Oliveira, ela não registrou, porque certamente o que se sabe também é que a Maria Oliveira, ela não era filha do José de Filipe com a dona Maria de Ideia. Quando a dona Maria de Ideia casou-se com o José de Filipe, né? Ela já levava a Maria Oliveira e também aceitar aquela criança seria uma ameaça para a própria família dela. Certamente o José de Filipe não quis, as irmãs também da Maria Oliveira, que eram irmãs apenas por parte da mãe, né, e não do pai, José Filipe, né? Então ficou uma coisa muito confusa e isso resultando num constrangimento também mais para a Expedita, que foi ser criada, não sei exatamente por quem, e ficou em Aracaju, até hoje mora por lá, né? Então, voltando ao Rico Inglês, esse fato interessa muito mais, esse fato, essa história interessa muito mais as pessoas que querem ganhar dinheiro, que vendem material, que entrevistaram ex-cangaceiros, até duvidosos, porque os relatos que os ex-cangaceiros deram em entrevistas para várias pessoas que buscaram saber da história, inclusive a Cristina da Mata Ribeiro, que ela era uma pessoa na década de 1969, né, no ano de 1969, né, do século passado, né,
Então, que foi procurar a Expedita para levar e saber como era a história do cangaço. Ela era uma pessoa, a Cristina da Mata, ela era uma pessoa que ela queria aprender táticas de guerra, né? Ela era estudante, queria fazer uma pós-graduação na França, em algum lugar, sobre o tema cangaço, sobre como, e ela queria aprender táticas de guerra, por isso que ela reuniu vários cangaceiros, ex-cangaceiros, né, em São Paulo, inclusive na Avenida Paulista, não teve a aprovação dos pais, que não gostaram, certamente, dessa atitude dela, e ela, com o Mesquita, junto com o Mesquita, que era o jornalista, então elas promoveram um encontro de ex-cangaceiros e então pagavam, que a Cristina era abastada, né? Pagava para preparar sua tese. Ela queria saber como era a vida dos cangaceiros, e em especial do Virgulino, e teve a ajuda da Sila, do Zé Sereno, do 25, da Dadá, né? E reunia no apartamento dela. Houve um aborrecimento entre a Cristina e os pais, ela saiu de casa, né? E depois ela faleceu. Teve algum problema, ainda jovem, né? Estava ainda tentando preparar o seu material para defender a sua tese, mas ela faleceu antes, né? Então, essa história do cangaço, ela passou a ser uma coisa mais fugindo do fato e sendo mais algo comercial, marxista mesmo, né? O interesse veio para as pessoas que trabalham com cinema, com teatro, com os desfiles agora de escolas de samba, como ocorreu agora, esta semana passada, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. E o Virgulino ganhou ares de herói, né? De representante do Nordeste, dos nordestinos, coisa que é absolutamente incompatível, né? Porque não é porque uma pessoa, digamos, foi pobre que vai ser matador. Não, a minha concepção, vou continuar defendendo a minha tese em que o Virgulino era um psicopata, do tipo serial killer, mas esse interesse da neta de elevar, como ela disse, que queria colocar o avô na história, ela consegue sim, mas ela foge à realidade, ela encobre a realidade, ela tem que analisar não como o Virgulino sendo uma pessoa que foi vingar a morte dos pais. Nisso daí ela está completamente errada. Ela tem que, inclusive, procurar como foi que ocorreu a morte dos pais da Expedita, e significa que são os avós dela, e ela falar a verdade. Mas ela aproveita isso para colocar marcas em bolsas, em bijuterias, e lucrar com uma história que denegriu o sertão, que denegriu a história do Brasil. A história mas não da forma que ela quer contar e quer repassar, e com isso ela está lucrando muito, né? Mas eu espero que os historiadores sérios não adotem essa postura que é contra, digamos assim, a história e contra os princípios morais, principalmente os princípios morais. O historiador que se preze, o historiador que queira ser reconhecido como historiador e não como gente que escreve literatura de ficção, ele tem que atentar para os detalhes, procurar investigar, procurar analisar o fato, para então colocar a sua matéria à disposição do YouTube, dos livros, da própria história do Brasil.
Virgulino foi uma pessoa, né, conforme ela disse, psicopata do tipo serial killer, e que ele tinha prazer em matar, tinha prazer em sangrar as pessoas, em tocar fogo. Portanto, a história é essa, e não história de contos de fadas. Isso não vai pegar, né, de forma alguma.